que você preste atenção na nossa conversa. Até quando eu comentava com o chefe Raimundo sobre isso, o chefe Raimundo ainda falou assim para mim, a gente precisa muito bem, até como empresário, entender o que é o assédio, né? Qual é o limite? Na minha opinião, o limite é quando você se sente ofendido. Qualquer coisa que falem para você que ofenda a tua moral, que dê a impressão de que está forçando uma situação, isso já pode ser considerado assédio, na minha opinião. Mas nós temos a Cíntia Lima aqui comigo hoje, a Cíntia é advogada, vai falar sobre esse assunto. O Coronel Roberto também tem experiência, é advogado também, é especialista em segurança, está aqui com a gente. E eu estou recebendo também hoje a Daniele, que passou por uma situação como essa, e eu quero agradecer, Daniele, de você se expor dessa maneira, até para nos ajudar mesmo a entendermos. E o mais importante nessa exposição é que você também precisa aprender a se expor num caso como esse, porque o número de assédio, principalmente sexual, aumenta muito a cada ano. Não existem estatísticas precisas, mas existem pessoas, por exemplo, que são procuradas pelos advogados com uma frequência cada vez maior. Por quê? Porque se você não denuncia, as pessoas se sentem no direito de continuar agindo de uma forma errada, né, Cíntia? Boa tarde. Boa tarde. Cíntia, é uma alegria ter você aqui com a gente hoje, porque eu acho que é muito importante mesmo nós elucidarmos o que é o assédio. Eu quero saber o que é o assédio pela lei, o assédio moral e o assédio sexual. Boa tarde, Kay. É um prazer estar aqui de novo com você. Obrigada pelo convite. O assédio moral, ele é mais abrangente, né? Pode ser um xingamento, uma ofensa, até uma omissão de um patrão, de uma pessoa. Isso falando no âmbito trabalhista, claro, né? A omissão do patrão para com o funcionário. É mais abrangente. Agora, o assédio sexual, ele geralmente o mais comum é do patrão com a subordinada, no caso, né? E aí tem um aspecto que a pessoa quer levar vantagem sexual. Amor, quer usar carinho, na posição dela para ter alguma vantagem nesse sentido. Para ganhar vantagem sexual. Que pode ser tanto o homem, a vítima, como a mulher. É claro que a mulher é mais frequente. Muito mais frequente no dia a dia, né? Mas hoje, estava conversando com o coronel há pouco, e ele estava meio expondo outras situações perante o homem, né? O assédio contra o homem. Que também pode acontecer. Também ocorre. Coronel, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Por que você falou dessa situação? Você já ouviu casos mesmo de homens que se sentem... Tem muitos casos, porque a primeira questão que é importante falar do crime de assédio sexual e o assédio moral, que não é crime. O assédio moral é uma condição, é uma circunstâncias, muito utilizado pelo direito, dentro do direito trabalhista, direito civil, mas o assédio sexual pode ser em qualquer ambiente, normalmente é um ambiente relacional, ambiente de trabalho ou acadêmico, mas pode, inclusive, ultrapassar esses limites. E se tornou crime desde 2001. Então, acadêmico em que sentido? Por exemplo, um professor com aluno, o reitor com professor. Um professor com mais, por exemplo, aquele que administra a escala dos outros professores. Entendi. Você tem, então, é sempre ligado a alguém que é superior. Uma relação de subordinação, né, superior e hierárquico, ou ascendência, pelo emprego de cargo, emprego, função, pela atividade, pelo exercício de emprego, cargo ou função, você veja que é bem mais abrangente. As pessoas dentro do mesmo contexto, mas uma delas sendo responsável, tendo algum tipo de ascensão sobre os demais, já configura a mesma condição. Ele preenche um dos requisitos, que é constranger alguém com a finalidade de favorecimento sexual, né, com essa relação de subordinação, de superioridade ou de ascendência, nessas condições que nós falamos. Daniele, como é que você se viu nessa situação? Quando é que você percebeu que não era uma cantada, que era realmente algo que na verdade, você vislumbrava até ultrapassava, na verdade, a possibilidade de ser só aquela cantada que, de repente, a pessoa está afim de você e você diz que não e pronto? Na verdade, foi a partir dos 3 meses que eu estava trabalhando. Era muito educado. Passou o tempo de experiência. Isso, muito educado, muito simpático, agradável. Só que depois desses 3 meses começou um presentinho, chamar para jantar fora. Eu ia levar a agenda, que eu era secretária dele, para confirmar. Era aquele cheirinho no cangote. Está cheirosa hoje. Conversando, sempre colocando a mão. E assim foi. Aí se passou, era a rotina, né?
todo dia, todo dia, todo dia. Aí continuei lá uns 7 meses. Você chegou a falar alguma coisa para ele, a conversar sobre isso? Eu avisava que o que eu tinha ali era profissional. Que ele não... Mas, por exemplo, quando começaram os presentinhos, vamos dizer assim, qual foi a tua primeira reação? Porque de uma conversa já virou um presente, era como assim, é que foi era isso? um café da manhã que ele trazia. Passei na padaria, come. Então, E até aí você achou normal? Normal, porque Tá. sempre foi muito agradável. Sabia conquistar as pessoas. Quando começou os toques no braço, na perna, e você tá cheirosa hoje, com aquele cheirinho, foi que eu comecei a ver que tava indo além. Você é solteira? Eu sou. O que parece que é um agravante, né? Porque as pessoas se Sim. sentem meio sem limites, né, Cíntia? Também você acha que tem isso ou não tem nada a ver? Infelizmente, hoje, depende muito realmente do âmbito. Acho que casados ou solteiros, eles, assim, as pessoas que estão nessa condição de majoritário e que está no controle, não tem limite se é casado Eles não estão nem ou aí. solteiro. Não. E às vezes pode ser até melhor, não sei, né? É importante, dentro do próprio caso, você veja que não houve, é um constrangimento, não houve violência, foi uma sedução reiterada ou atitudes reiteradas, que ela pode vir sem qualquer tipo de ameaça. Mas não sei, não eventualmente. chegou no final ainda, que eu estou só na metade da história, porque ficou pior depois. Não, mas ficou? é o que ela considerou, né? Que Foi chegou o que ele Ficou sempre pior, não fazia. Não, assim, não chegou a Tentar te agarrar, por exemplo. tentar me agarrar, não. Mas tentou passar a mão em você, por exemplo, na tua sempre que perna. ele chegava perto, colocando a mão na perna, no braço. Quanto tempo durou isso? 7 meses. Depois dos 3 meses que passou, ainda eu fiquei 7 meses. Nesses Aí 7 eu não meses, aguentei. E você falando pra ele que não e não adiantava? Não, eu falei não, que eu não via nele algo pra gente se relacionar, em nenhuma forma. E daí me diz uma Nenhuma. coisa, você conversou com alguém, com o superior dele? Não, porque ele era o dono. O dono? Então você não tinha nem como falar com o RH, Não. com ninguém. Não, E o que você fez? pedi a demissão. Mesmo sem estar trabalhando em outro lugar? Mesmo, porque a gente se sente mal. E você denunciou? Não. Pois é, ela não tinha que ter denunciado, Cíntia? Teria, pode, isso é crime, né? Lei de detenção de 1 a 2 anos. Mas daí como é que se prova algo como esse? Então, se ele de repente manda uma mensagem para ela, manda e-mail, se tem testemunha, se alguém são testemunhas e aí são meio de prova, né? Ela poderia usar. Agora, quando é uma coisa mais Minha palavra contra a sua é mais difícil. Mas ela tem que provar. Você com tinha certeza. provas disso, Dani? Tem ele mandava pessoas mensagens, que tudo? percebia também, né? Ah, entendi. Aí existe aquilo, tem uns que ainda te incentiva, denuncia, tem outros que já fala, pega de oportunidade, mas não pergunta como que a gente em si se sente, porque você se sente mal. Você se sente, você vê que aquela pessoa está tentando fazer de você um boneco, um objeto. Eu vou te dar isso e eu quero isso, assim, né? Com muita cultura, que nem pode se dizer cultura, mas bem sensato ele conseguiu. Com perspicácia, né? E fazendo. Veja que situação difícil de você configurar, porque o ambiente organizacional, o ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente agradável. Então, de repente, a pessoa faz, ele tem os atos normais, traz café para os funcionários, traz e vai administrando isso de uma forma normal. Ele pode ter tido um interesse pessoal na pessoa e aí muda o comportamento, ele dá mais atenção, um pouco mais atenção. Quando ele não entende os sinais que a pessoa está se constrangendo, porque é fundamental o constrangimento, tem pessoas que até gostam da situação. Quanto mais o chefe agrada, traz doce, traz bombom, traz... A mesma atitude para algumas pessoas é altamente receptiva, bacana. Esse ambiente é um ambiente que eu gosto. O que a pessoa, eventualmente o autor eventual de um delito, tem que tomar cuidado é no momento do constrangimento, porque você vê a reação da pessoa, ela não gostou. Você vê que a pessoa ela não está se querendo, agradou. né, Você não Cíntia? precisa falar nada, Também. absolutamente. Ela não precisaria ter falado absolutamente nada, mas demonstrou. Não gostei, não quero. Ô, e ali Cíntia, está constrangendo. ela não demorou muito tempo para tomar uma atitude? Porque em 7 meses, ela não teria que ter conversado com alguém sobre isso? Sim, ela... Eu estou perguntando isso porque muitas vezes você está na tua casa passando pela mesma situação. Um trabalho que você precisa, porque todos nós precisamos trabalhar. Então você não sabe como agir numa situação como essa sem ter que tomar a atitude radical que a Dani teve que tomar, que foi a de pedir demissão. Então, na verdade, nós estamos tentando conversar com você para você entender
quais são os caminhos possíveis de tomar uma atitude antes que isso aconteça. Claro que eu acho que cria um ambiente constrangedor de todas as formas. Se é o dono, não tem outra maneira mesmo, se não sair. Mas esse crime, na verdade, o assédio sexual também, ele é caracterizado também reiteradamente, não é só apenas uma ação. Então, ela sofreu todo o período, não foi só uma vez quando ele entregou alguma coisa, ou quando ele deu um toque nela, ou alguma coisa assim. E pior, nós estamos falando aqui, na minha concepção, outra corporativa também, porque ela tinha, de repente, sonhos dentro da empresa, tirou tudo, não tinha vontade de acordar, levantar, ir ao trabalho, ganhar as suas coisas, planejar. Então, tirou algo que realmente, além do crime, existe também uma indenização pelo dano, pela oportunidade que ela deixou de ter dentro da empresa. Então vamos entender. O assédio, na verdade, não é... por exemplo, a primeira vez que ele deu a entender que estava afim dela, uma cantada. Isso daí não é um assédio, ele é uma tentativa de se aproximar da pessoa porque se interessou por ela, vamos dizer assim. É um assédio, sim, mas ele não só termina ali, também configura com as próximas atitudes dele. Tem até um caso no escritório que a primeira vez que ela recebeu uma cantada do chefe, chamando ela para ir no lugar específico, olha, já vamos para aquele lugar. No outro dia ela pediu as contas. Isso é muito... Isso é anormal, porque geralmente as mulheres, as pessoas que trabalham, precisam do emprego e não tem essa atitude já assim de imediato. E eles notam. Mas daí ela pode fazer isso, por exemplo, se ele chamou para ir para o motel. Isso. Se ele chama para ir para o motel e ela, por mensagem, e daí ela guarda isso e pede a conta no dia seguinte, isso já caracteriza, ela pode processá-la. Vamos para a justiça. Agora, se ele chamou de boca e ela não tem provas... Quando muito ele recente. chamou, olha que ela perguntou, ela falou assim, doutora, está acontecendo isso comigo, o que eu faço? Aí eu falei assim, olha, você tem prova? Não tenho. Mandou assim, só foi eu e ele. É só eu e ele, eu sou a secretária e ele me chamou assim. Então vamos fazer o seguinte, você vai pedir as contas, grava. Sim. Então, quando ela foi pedir, ela falou assim, olha, eu não quero ficar aqui porque você me chamou disso, daquilo, me chamou para mim, não quero, para mim não dá. E na conversa ele dialoga com ela sobre isso. Sim. E até pede, e ele olha, aceita, não sabia. recepciona. Isso, ele falou então assim, daí não sabia. Daí ela já entendeu? tinha as provas. E aí nós usamos exatamente porque ela não tinha. Agora, se a gente... hoje a gente não tem muito tempo nesse debate, mas advogado, né? Se aconselhado, se tiver conselho do advogado, o advogado mostra os caminhos. Mas que a primeira coisa que você tem que fazer é buscar alguém. Importância. A primeira coisa que você tem que fazer, sendo homem ou mulher, é buscar ajuda. Agora, por exemplo, no caso da Dani, é muito específico porque era o dono. Então, ela teria que ter ido... Ela teria provas, no caso, é que ela não quis mexer com isso. Mas se você é funcionário, você tem um supervisor, mas existe um departamento de recursos humanos, existe o chefe do seu chefe e tal. Com quem eu falo? Falo com o chefe do meu chefe, falo com o RH, com quem eu converso? Com o RH. Sempre ela vai procurar quem é a chefe dela, geralmente é o RH, alguma coisa, quem ela é subordinada para falar. E aí, infelizmente, eu ia até te contar uma história. Nesse mundo corporativo, que como assim, o assédio ele é muito comum, aconteceu também de uma pessoa me procurar e falar assim, olha, eu trabalhava numa empresa de investimento grande e tal, e estava acontecendo comigo já fazia 1 ano, eu fui procurar a pessoa do RH e ela me falou assim, mas você não está... Por quê? Mas por que você veio reclamar? Mas isso é normal. Por que você não leva? Eu não estou entendendo, você não é mulher? Por quê? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Essa interpretação é uma linha muito tênue. É muito complexo, tanto que tinham pessoas que observavam e achavam a atitude hipernormal e algumas não, achava que ela ia se dar bem, né? Porque o dono estava afim dela. Então, veja como é difícil você criar um modelo. Absurdo, criar um modelo, se alguém começar a fazer, você já vai buscar. Não tem esse tipo. A pessoa vai ficar desempregada e vai ficar olhando, vai entrar em outra empresa, vai encontrar um cenário parecido. Você tem que interpretar os sinais e tem que demonstrar. É difícil, você tem que se posicionar. No posicionamento que ela teve durante o período que aconteceu, já não tem como criar uma dosimetria. Olha, com 1 mês você faz, com 2 meses não. Porque tem que ser uma atitude continuada. Mas a atitude inicial era receptiva para ela. Ela achou bacana no primeiro momento. Traz isso, traz aquilo. Só que tem um determinado limite. Qual é o limite? Não é temporal, é do constrangimento, é o que ela sente. É como no estupro. A esposa pode ser estuprada, ela está na relação sexual, num determinado momento, não quero mais. Ela queria, começou, marcou, só que a partir daquele momento ela não quer mais. Quando ela falou não quero mais, é estupro. Ô Dani, você está trabalhando hoje? Estou. Há quanto tempo aconteceu isso? Há 1 ano. E como é que é hoje?
Não, hoje eu trabalho... Não, mas eu digo assim, como é que ficou a tua cabeça para voltar a trabalhar? Você tinha algum medo nesse sentido antes também? Eu tinha medo, né? Tanto que eu tive medo até de sair, eu tive medo de ir atrás e não conseguir outras portas, sim, porque existe um processo com outra empresa. Então eu não quis mais trabalhar com ninguém. Eu fiz meu CNPJ e fui trabalhar para mim, como autônoma. Então hoje você não tem mais chefe? Não, graças a Deus. Hoje foi a maneira que você encontrou para superar me sentir livre. Esse trauma, vamos dizer assim. Eu sou livre, eu sei com quem eu me aproximo, eu sei quem está perto de mim. E mesmo assim você decidiu não processar essa pessoa e nem a empresa? Não, já se passou um ano, não. Eu prefiro nem vê-lo mais. Ô, Cíntia, eu preciso encerrar, mas eu quero que você deixe a orientação para quem está em casa. De todo o passo a passo. Se eu falo com o chefe do chefe e não dá certo, eu falo com quem? Se não der certo, eu falo com quem? Porque eu acho importante que as pessoas entendam que nós temos que ser respeitados. Sim. Não só no ambiente de trabalho, mas em todos os lugares por onde você vá. Se você se dá o respeito, claro, a pessoa ficou afim de você, conversa com você uma vez, não precisa ser deselegante. Olha, não quero, acabou a conversa. Se a conversa não acabar, o que é que eu tenho que fazer? Certo. Primeiro, é sempre importante a pessoa ter um advogado para ela orientar, porque às vezes a pessoa que ela vai conversar, o chefe dela, às vezes não vai interpretá-la bem, pode dar diversas Então a primeira respostas. coisa não é falar com o RH nem com ninguém, não, é buscar um advogado. Procurar entender o que ela está passando e aí o advogado vai passar para ela tudo o que ela tem que fazer. Passando, olha, realmente você está sofrendo, vamos lá, vai lá conversar com o seu chefe. E aí pode ser uma mulher machista, pode ser um homem machista. O chefe, a empresa, ele sendo o preposto da empresa, ele tem que ter uma atitude de ou fazer uma represária para quem, se for os subordinados, porque também acontece, não é só o dono da empresa que faz que ocorre o assédio sexual contra funcionário. Funcionário entre funcionário também acontece. A empresa tem o dever de zelar pelo ambiente de trabalho e aí ela tem que advertir, mandar embora por justa causa ou o que for. Não tendo esse amparo da empresa, a empresa concorre com esse funcionário, com esse ou dono, concorre no sentido que ela também tem uma obrigação de indenizar por um assédio sexual. Então, é esse o caminho. Sempre procurar um advogado para te orientar. E segundo, ele sendo te orientando, você procurar o seu chefe ou o subordinado para ele poder tomar as atitudes necessárias. Obrigada. Deixa eu dar só uma pitada. Nesse caso, o assédio sexual é um crime. É um crime condicionado à representação da pessoa. Ela vai até o distrito policial e presta uma queixa. O aspecto trabalhista, porque esse é o tipo de situação que ele está protegido pelo direito penal, pelo direito trabalhista, pelo direito civil, no caso de um dano moral, e direito administrativo, eventualmente ali, dentro do funcionarismo público, que acontece muito também. Então, são 4 ramos do direito, pelo menos, que absorvem a mesma situação. Agora, no caso do assédio moral, por exemplo, não é crime, fica no aspecto trabalhista e civil. No assédio sexual é crime. Crime você vai no distrito, registra um BO. A estrutura policial tem que investigar, aí vem questão de prova. Como é um crime, independe de patrão, de tudo isso daquilo. No caso dela, por exemplo, foi um assédio que ela considerou, ela poderia ir no distrito prestar queixa e o delegado vai tomar as atitudes. Vai ouvir as partes, vai ouvir testemunha, vai ouvir todo mundo e pronto. Lembre-se, você que está se sentindo assediada e que tem medo de perder o emprego, vá mesmo empregada, porque ele vai ter que te demitir. E ele vai ter que identificar uma causa. Aquela causa que ele tentar identificar vai favorecer, inclusive, a própria pessoa, porque vai mostrar, inclusive, inclusive, se for crime, tem até uma prescrição menor. Ele tem que agir mais rápido, tem que ser rápido. Né? Se ele está pensando em ir, depor, ir na delegacia. Mas enquanto está acontecendo, no caso, ela estava lá, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, está acontecendo, ela não quer pedir a conta. Ela precisa do emprego. Você que está nos assistindo, você precisa do emprego, não precisa pedir a conta. Vá lá no distrito policial, pegue as provas, tem e-mail, tem WhatsApp, tem qualquer coisa, qualquer notícia, tem testemunho favorável para você ali que convive com aquilo, que já conhece a característica da pessoa, que é muito importante, porque é um ato continuado, às vezes o cara tem um perfil daquele tipo, né? Ou homem ou mulher. Então, nesse caso, o assédio sexual é um crime, você não precisa procurar o seu gestor ou RH, você busca o apoio policial, que é um crime, quem tem que tomar conta, vai direto no Ministério Público. Se não se sentir à vontade no distrito, é bom conversar com o advogado, por isso, para ter todo mundo acompanhando. E aí você vai ter todas essas proteções legais para esse tipo de atitude. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje. Dani, muito obrigada, viu?
Mas eu quero dizer uma coisa para você que eles falaram que é muito importante. O equilíbrio, ele vem do Senhor. Uma atitude de pânico, algo que você perde o controle, que você, aliás, não está no controle da situação, principalmente como quando todos nós falamos aqui, quando você precisa desse emprego, o que é importante? Que você tenha o equilíbrio para tomar uma atitude. Não é para você deixar de lado, é para você... Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser prudentes. A maneira como você age, as pessoas com as quais você conversa, cuidado, não saia por aí contando para todo mundo. Busque a ajuda de um advogado, daí ele te orienta, você vai à delegacia e faça tudo dentro da lei. Porque a justiça, ela vem do Senhor. Então você não precisa sair por aí difamando a pessoa, falando pelos cantos do teu trabalho, reclamando, não. Busque aquilo que a lei determina que você busque. E você pode ter certeza que em todas as situações, quando você entrega na mão do Senhor, e você está fazendo e agindo corretamente, a justiça vem dele. Olha, a maior prova disso é a própria Dani. Para ela, o melhor, ela não se sentiria bem de ter que encontrá-lo de novo, coisa que teria que acontecer se ela abrisse um processo. Ela está errada? Pela lei ela está errada, porque ela poderia ganhar, inclusive financeiramente, ela teria algum lucro em cima dessa situação que foi constrangedora para ela durante 7 meses. Só que ela não ficaria em paz. A paz tem que ser o nosso árbitro. O que ela fez? Na verdade, ela não sabia o que fazer, deve ter ficado completamente perdida. Só que a tua decência, a tua coerência e o teu equilíbrio permitem que Deus trabalhe para que você seja justificado. E hoje ela é uma pessoa honrada, em 1 ano ela tem a empresa dela, está começando ainda, mas está fazendo, não precisa mais passar por aquele constrangimento que é algo que ela não gostaria. Agora, se você não tem esse pensamento, se você quer, como a Cíntia falou, crescer dentro da empresa, então equilíbrio, converse com o advogado, busque ajuda, mas não se esqueça de colocar nas mãos do Senhor. Porque quem transforma uma situação, quem nos deixa em paz e quem nos faz vivermos o melhor e a dupla honra, você pode ter certeza que é Deus. A justiça existe para nos ajudar, mas é Deus quem vai nos honrar. Fique isso, guarde isso no teu coração. Nós voltamos amanhã, 13h.